Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja, amém. Tome assento, querido. Que manhã gloriosa. Eu já senti a presença do Senhor Jesus andando no nosso meio. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Nós vamos marcar um dia para a irmã Vera, irmã Adailto virem contar o testemunho da Isabela, o que Deus fez na vida dessa menininha, aleluia. O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra sobre aliança, sobre pactos, e essa palavra, pacto, dela deriva contrato, um acordo, uma aliança, porém o pacto ele é mais profundo, muito mais profundo, e nós, aqui no Ocidente, nós não temos o costume de fazer pactos. Nós falamos de contrato, de acordos. E o pacto não, o pacto é muito mais profundo. O pacto ele envolve outras coisas. E por nós não termos essa cultura, nós quebramos constantemente as alianças, quebramos constantemente os nossos acordos. Então é comum hoje você ver pessoas que fazem uma aliança. Vou dar um exemplo. Diante das testemunhas, diante dos pais, diante do sacerdote, diante de Deus, prometendo amar na doença e na saúde, prometendo amar na riqueza e na pobreza, prometendo amar até que a morte os separe. Mas quebra-se essa aliança como se fosse trocar de camisa. Infelizmente, e eu digo para você, é aqui no Ocidente, porque nós não compreendemos o valor de uma aliança, de um pacto. Então hoje se promete e se quebra, não se cumpre. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de pactos. E Ele é um Deus que não quebra a sua aliança. Mesmo quando nós somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Aleluia. Isso não significa que Deus não espera que nós sejamos fiéis. Deus espera que nós sejamos fiéis à sua palavra. E eu digo uma coisa para você. Se você é casado com alguém que é temente a Deus e que é fiel a Deus, então você é casado com alguém que é fiel a você. Se o teu marido é fiel a Deus, ele será fiel a você. Se a tua esposa é fiel a Deus, então será fiel a você. Se o teu funcionário é fiel a Deus, ele será fiel a você. Aleluia! Louvado seja Deus! Tem muitas histórias na Bíblia que falam de alianças, que falam de pactos, porém tem uma que é mais clara, e por isso a escolha para esta manhã. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, e o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou pedir para que você fique então com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai lendo aos poucos. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Segura. Neste momento, Deus vem até Abraão para fazer um pacto com Abraão. Deus toma a iniciativa de chegar a Abraão e dizer: eu tenho um pacto, tenho uma proposta para você, eu quero fazer uma aliança contigo. E ele diz: não temas, eu sou o teu grandíssimo galardão. O Senhor já propõe para Abraão o que o Senhor pretende ser na sua vida. E eu quero que você já tome esta palavra para você mesmo, porque você vai perceber no final que essa palavra diz respeito a mim e a você. Porque quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes lemos só alguns pedacinhos, então não compreendemos.
mas essa palavra ela está ligada diretamente a toda pessoa que se aproxima de Deus. A primeira proposta de Deus para o homem, para você no pacto é: eu sou o teu escudo, sou eu que te protejo, sou eu que guardo você, eu sou o teu grandíssimo galardão. Versículo 2: então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão, ele vinha de uma cultura idólatra, de uma cultura que não temia a Deus, porém ele sabia muito bem o que significava um pacto. Aleluia. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo nos revele o que é ter um pacto com Deus, o que é ter uma aliança com Deus. Aleluia. Um pacto iniciava-se pronunciando-se, falando aquilo que eu espero da pessoa com quem eu estou fazendo o pacto, e ouvindo da pessoa o que ela espera de mim. Muitas vezes nós não fazemos pacto com Deus. Muitas vezes nós nos apresentamos a Deus e pedimos coisas diante da nossa necessidade. Porém, um pacto é diferente. Você pode pedir para Deus o que você quiser. Você pode dizer: Senhor, eu preciso disso, Senhor, me ajuda nessa situação, o meu coração está assim, a minha saúde. Você pode pedir o que você quiser. Porém, um pacto, você precisa entender que existem dois lados. E o Senhor está procurando nesta manhã pessoas que queiram fazer pacto com Ele. Aleluia. Versículo 4: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Aleluia, aleluia. Presta atenção, o Senhor já sabia o que Abraão desejava no seu coração, porém o Senhor não se manifesta enquanto Abraão não abre a sua boca. Enquanto Abraão não diz: Senhor, o Senhor me diz que quer ser um galardão, que tem galardão para mim. Senhor, o que eu quero é um filho. Você compreende? O Senhor não chegou dizendo para ele assim: vou te dar um filho. O Senhor esperou a manifestação de Abraão. O Senhor, ele conversa com o homem como conversa um amigo com o seu amigo. Se nós não compreendermos isso, estaremos sempre naquele nível de: o Deus Todo-Poderoso está lá longe e eu estou aqui. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer caminhar contigo. O Senhor jamais fará algo na tua vida que não saia da sua boca primeiro. Eu já falei várias vezes e eu repito: toda ação divina na vida do homem, toda intervenção de Deus na vida do homem, se dá depois de uma oração. Antes de uma oração, Deus não vai intervir. Deus não entrará em ação se o homem não abrir a sua boca. Porque Deus não passará por cima do teu livre arbítrio. Mas quando você abre a tua boca, como Abraão abriu a sua boca e teve coragem, ele falou: Senhor, o Senhor vai ser o meu escudo, o Senhor é meu galardão, mas eu quero é filhos. Aleluia. E o Senhor é tão maravilhoso que diz: é filho que você quer? Ah, então vem aqui fora. Olha para cima, conta as estrelas do céu, se as pode contar. Pois bem, assim será a tua descendência.
Aleluia. Quem sabe hoje o Senhor está dizendo para nós assim: chegou o momento de você mudar de nível, de deixar de ser aquela pessoa que fica pedindo, para ser aquela pessoa que faz aliança, que faz pacto com Deus. Abba Pai, aleluia. Versículo 6: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Veja só, quando Abraão crê na promessa de Deus, quando Deus diz assim: está vendo as estrelas? Assim será a tua descendência, o que vai herdar a tua herança é um nascido das tuas entranhas. Quando ele ouve essa palavra, ele crê no seu coração. O Senhor quer fazer aliança. Enquanto nós estamos ministrando a palavra, existem algumas pessoas que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo e começam a crer nessa palavra. Abraão não viu nada. Abraão não estava olhando para sua esposa, não tinha um médico para dizer agora ela deixou de ser estéril. Não, nada disso aí. A voz do Senhor, ele creu. Agora, olha só que coisa interessante num pacto. Num pacto é necessário confiança, é necessário crer que o pacto será cumprido. E eu digo uma coisa para você: mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Mas para que a minha fé não se abale, eu devo permanecer fiel. Quando eu estou cumprindo a minha parte no pacto, a minha fé está fortalecida que Deus vai cumprir. Mas o momento que eu deixo de cumprir a minha parte no pacto, na aliança, eu começo a titubear, eu começo a ficar em dúvida. Será que vai acontecer? Será que Deus vai cumprir? A infidelidade não está no Deus que nós servimos, está na nossa natureza caída. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Segura um pouquinho. Abraão primeiro creu. Veja, nós estamos lendo na sequência. Abraão primeiro creu na promessa, que teria filho e que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Mas em sequência ele diz: Senhor, como saberei que hei de herdar essa terra? Porque há uma continuidade no pacto, na aliança que está sendo proposta. Como que eu saberei que vou herdar toda essa terra? Versículo 9. Abraão quer firmar um pacto, irmãos. Sabe, firmar, assinar, dizer, não, está aqui, ó, o pacto. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Amém. Aleluia. Um pacto, para que ele seja real, são necessárias 3 coisas: sacrifício de sangue, promessas e selo. Diga comigo: sacrifício de sangue, promessas e selo. Aleluia. Para firmar a aliança, Abraão, ele pergunta ao Senhor: como saberei? E o Senhor diz assim: faz um sacrifício. E ele prepara o sacrifício.
E era repartido aqueles animais ao meio, limpo, e uma parte para um lado, outra para o outro, repartia no meio. E no decorrer daquela noite, em determinado momento, passa uma coluna de fumaça, e em seguida o fogo, consumindo o sacrifício. Esse selo na nossa vida é a pessoa do Espírito Santo. Se não houver esse selo, nós estamos sem assinatura na nossa aliança. Presta atenção, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. As promessas já foram liberadas e nós vamos saber quais são essas promessas. Porém, se o Espírito Santo não sela, se o fogo não consome o sacrifício na nossa vida, então nós estaremos em dúvida. Se Abraão tivesse terminado aquela noite, aquela madrugada, o sol tivesse aparecido e estavam ali ainda os sacrifícios e não houvesse passado aquele fogo, Abraão estaria em dúvida. É do mesmo jeito que acontece com a pessoa que aceita Jesus como Salvador. Aceita Cristo como Salvador e começa a sua caminhada. Ele sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele sabe que Jesus perdoa os seus pecados, ele sabe que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, mas se não tiver o derramar do Espírito Santo sobre essa pessoa, no decorrer dos dias, ele começa a ser um crente morno. Se não estiver cheio do Espírito Santo, não tem o selo da promessa, não tem o penhor da salvação, e então começa a duvidar no seu coração. Presta atenção, o sacrifício foi feito, a promessa foi feita, Deus é fiel, o sangue foi derramado, está tudo certo, mas se o Espírito Santo não está sobre você, você fica em dúvida. E nesta manhã, o Espírito Santo quer selar, aleluia, o pacto de salvação que você tem com Ele. Aleluia, Emanuel, aleluia. Aleluia. Versículo 17. E sucedeu que posto o sol houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Essa tocha de fogo, repito, é a presença do Espírito Santo. Irmão, o crente cheio do Espírito Santo é totalmente diferente de um crente que só tem conhecimento da palavra. O crente que só tem conhecimento da palavra anda bem devagar, mas aquele que tem conhecimento da palavra e a presença do Espírito Santo, a palavra é viva dentro dele. Esses dias um irmão me deu testemunho, foi no encontro dos homens, sexta-feira à noite, que ele é um empresário e estava para contratar alguém, e o currículo daquela pessoa era muito bom, currículo muito bom. E a pessoa se apresentava muito bem, e falava bem, e tinha tudo para dar certo. Mas desde o momento que ele cumprimentou a pessoa, tinha algo dentro dele dizendo: não contrata esse homem. Não contrata esse homem. E enquanto ele conversava, ele era convencido pelas palavras e pelas atitudes daquele homem. Mas aqui dentro, não contrata esse homem. E ele terminou por não contratar. E aí disse: vou pesquisar a vida desse homem. E quando vai pesquisar, um satanista assumido. Mas o que acontece? O Espírito Santo que habita dentro dele é real, verdadeiro e o guia por caminho seguro. Aleluia! Vamos lá. O pacto de Cristo com quem aceita o seu sacrifício. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Evangelho de João, capítulo 19, e o versículo 34. João 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Amém. Isso significa, quando saiu água do Senhor Jesus, que nenhuma gota de sangue permaneceu dentro do corpo do nosso Senhor.
significa que o sacrifício foi perfeito. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para nos redimir, foi absoluto, perfeito, não precisa mais nada. Presta atenção, não precisa mais nada. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que acha que precisa fazer alguma coisa pelo sacrifício. Não, o sacrifício de Jesus é completo, perdoa você de todo o pecado, te lava, te purifica e te faz apto para a vida eterna. As promessas: paz, alegria, segurança, curas, perdão, prosperidade e salvação. Abra aí Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4 e o versículo 18. O Senhor Jesus falando: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano aceitável da salvação. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Evangelho de João 11 e 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Aleluia. Estas são as promessas do pacto com Deus. Quando você vai fazer um pacto com Deus, significa evangelizar, dar boas novas aos pobres, ou seja, a prosperidade. Levantar o cativo, libertar o cativo, o oprimido, trazer vista ao cego, curar aquele que está doente, são partes da promessa. E aí diz assim: ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, nunca morrerá. O que é isso? Porque o crente não morre, ele dorme no Senhor. Aleluia. Tudo isso é parte da promessa dentro do pacto que nós temos com Deus. Após o sacrifício, Jesus acalma o coração, irmãos, dos seus discípulos. Eu quero que você veja só uma coisa: dentro desse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, dentro das promessas que vêm pelo pacto que nós temos com Deus, nós precisamos então do selo. Como que eu posso saber que toda enfermidade não vem de Deus e que toda enfermidade pode ser curada? Como que eu posso ter certeza que quando eu partir desta vida, serei ressuscitado? Como que eu posso ter certeza no meu coração que eu vou para o céu e que o céu é real? Como é possível isso? Irmão, isso que nós estamos falando aqui, todo mundo sabe. E você pode conversar com as pessoas no mundo, e em algum momento eles já ouviram isso que eu estou falando. Mas certeza no coração só tem algumas pessoas. Por quê? Abra aí Atos, capítulo 1 e o versículo 8. Diz assim, Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Amém. Após o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o Senhor acalma agora o coração dos discípulos, selando o pacto. Como que ele sela o pacto? Dizendo: ei, vocês vão receber o fogo, a tocha do Espírito Santo. Vocês vão receber a virtude, muito mais do que virtude para pregar, virtude para levantar o paralítico, virtude para expulsar demônios, muito mais do que isso. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem o selo, a certeza absoluta que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida.
Aleluia. Aleluia. Quem aqui já recebeu a virtude do Espírito Santo? Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A tua vida mudou depois que a tocha passou na tua vida? A tua vida mudou depois que o Espírito Santo veio e fez real todas as promessas do Senhor? Aleluia. Louvado seja Deus. Atos 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Irmãos, era a festa do Pentecostes. A cidade estava cheia de gente. Havia um clima festivo. Quero que se entenda. Ali tinha pessoas negociando, fazendo comércio, pessoas trocando pombinho por alguma moedinha, tinha gente vendendo cordeirinho, tinha gente vendendo alimento, tinha gente alugando casa para dormir. Havia um comércio muito grande, havia muita festa, mas tinha um grupo de pessoas que estava no cenáculo. Havia um grupo de pessoas que haviam percebido um pacto que havia sido feito. A grande multidão não estava nem aí. A grande multidão, quem sabe, nem mais lembrava que uma semana antes Cristo tinha sido crucificado. As pessoas nem lembravam. As pessoas nem lembravam que Jesus tinha sido crucificado há pouco tempo atrás. Mas havia um grupo que estava reunido. Eles não tinham a presença do Espírito Santo ali. Eles tinham somente a promessa que quando descesse o Espírito Santo, eles sim poderiam ser testemunhas. Enquanto você não tem a pessoa do Espírito Santo, enquanto a tocha do fogo do Espírito não consome o sacrifício, você não pode ser uma testemunha eficaz. Tudo que você falar vai ficar no campo das ideias. Mas quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, você sai do campo das ideias e começa a operar no sobrenatural. Porque a tua fé passa a ser absoluta. Quando o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo, o que significa mais do que vencedor? Se já é vencedor, como que pode ser mais? Mais do que vencedor é quando aos olhos humanos foi derrotado, mas o homem interior sabe que é vencedor. Mais do que vencedor é você crê que Jesus cura, você crê que Jesus liberta, mas de repente o milagre não aconteceu, Jesus não curou, não aconteceu do jeito que você falou. Não importa, você é mais do que vencedor, porque não é os milagres que te certificam. Aleluia. Não é os milagres, não são os feitos de Deus que fazem com que você creia nele, não. É a própria pessoa do Espírito Santo habitando dentro de você. Aleluia. E dentro disso aconteça o que acontecer, não importa. Não importa. Não importa mais se Jesus vai curar, se Jesus vai me abençoar, já nada mais disso importa, porque você está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo é mais do que vencedor. Como diz a palavra, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de pactos, Ele é um Deus de aliança. Eu vou para frente um pouquinho contigo, vai lá, Gênesis capítulo 28 e o versículo 12. Gênesis 28 e 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus.
E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu falei que aquele pacto que Deus estava fazendo com Abraão diz respeito a nós, é porque é assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é família da terra? Então você é abençoado por Deus. O pacto que Abraão fez com Deus se estendeu a Isaque, e agora nós vemos Deus falando com Jacó, neto de Abraão. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Toma para ti, porque é para você. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aleluia, aleluia. A promessa de Deus é para você. A promessa de Deus é para os teus filhos, a promessa de Deus é para os teus netos, para os teus bisnetos. O Senhor diz: não te deixarei. E aqui é uma sombra do que aconteceria, era uma sombra. Far-te-ei voltar a esta terra. Que terra? A terra do papai, a terra de Abraão. Há uma promessa que nós tornaremos para casa. Há uma promessa que nós tornaremos a estar face a face com o nosso Pai Celestial. Aleluia. Ele diz: sou o Deus de teu avô Abraão, de teu pai Isaque. As promessas que fiz para eles permanecem em ti. É isso que o Senhor está dizendo. E Ele diz assim: estou contigo. Sabe o que na linguagem de hoje seria essa palavra? Só que de verdade mesmo é: estamos juntos. Imagina você acordar de manhã depois de um sonho desse, depois de uma manifestação do Deus Todo-Poderoso dizendo para você: estamos juntos. Sabe, você está se sentindo só, você está angustiado, parece que deu tudo errado na tua vida. Você foi expulso da tua casa, você está fugindo do teu irmão que quer matar você. Mas de repente você escuta o Senhor dizendo para você: estamos juntos. Não te deixarei, não estás sozinho, estou contigo. O momento é difícil, mas eu estou contigo. O momento é difícil, mas eu estou contigo. Não existe nada melhor do que isso, irmão. Não existe nada melhor do que ter um companheiro do nosso lado. Quando eu fiquei doente, já contei isso aqui, irmãos, lá no Egito, e eu já estava apavorado, porque supostamente nós estávamos num dos melhores hotéis do Cairo, hotel 5 estrelas, eu estava quase morrendo para comer aquela comida, não suportava, uma falta de higiene, uma coisa terrível. Os irmãos egípcios me veem e ficam horrorizados comigo. Detestei, não tinha nada de bom para mim, as pragas estão lá ainda, as 10. Estava doido para ir embora para Israel, atravessar o Mar Vermelho. Irmãos, coisa terrível. Eu doido para ir embora daquele lugar. Aí fui acometido daquela crise renal que quase me matou. E aí a minha mente só pensava numa coisa, não era nem na dor, era: e se eu tiver que ficar no hospital? Esse povo vai embora e eu vou ficar sozinho
no Egito. Jesus, teu sangue tem poder. Eu orava assim, eu tenho misericórdia, só clamando. E pela manhã não deu outra, todo mundo quer ver pirâmide, todo mundo quer ir embora, ninguém quer saber de ficar com o Elianai, te vira. Mas nesse momento chegou meu amigo, meu irmão, o apóstolo Joabe, falou, mano, eu vou contigo para o hospital. Eu falei, não, mano, vai ver não. Rapaz, eu estou contigo. Não tem graça ir para a pirâmide se você não estiver junto comigo. Só vou se tu for. Se tu vai para o hospital, eu vou contigo. Se você ficar aqui, eu fico com você. Não tem coisa mais tranquilizante do que alguém dizer, estou contigo. Agora imagina você, o Deus Todo-Poderoso, diz para você nesta manhã, eu estou contigo. Estamos juntos. Estamos juntos. Aleluia. Alabaralamashuria. É esse o Deus que procura fazer aliança com o homem hoje. Aleluia. Te guardarei por onde quer que fores, não te deixarei até que tenha cumprido tudo o que te tenho falado. Quer promessa melhor do que essa? Quer promessa melhor do que essa? Não te deixarei até que haja cumprido tudo o que te tenho falado. Não importa o que está acontecendo, saiba, Ele está contigo e vai cumprir tudo o que tem falado. O nosso Deus não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa, não é homem para que volte atrás. O nosso Deus diz assim, estou contigo, então fica tranquilo. Alamandarabashuria. Versículo 14, porque alguém ainda pode estar dizendo, mas o que isso tem a ver comigo que sou brasileiro? Nós já falamos. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O pacto que Deus faz com Abraão visava abençoar todas as famílias da terra. Jesus, ele é descendência direta de Abraão. Presta bem atenção, quando você vai na genealogia da palavra de Deus, você vai encontrar 14 gerações, depois mais 14 gerações, que chega em Jesus. Jesus é descendência direta de Abraão. E quando ele faz o sacrifício na cruz do Calvário, o pacto ali, meu irmão, foi por mim e por você, para que todos nós recebêssemos a salvação, a vida eterna. O Senhor nos deu promessa de prosperar, de estar presente, de guardar e de nunca nos deixar. E para encerrar, eu quero ler contigo Gálatas, capítulo 3, e o versículo 8. Gálatas 3 e 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios somos nós, todos os demais povos da terra, com exceção de Israel, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia. A Bíblia ela é tão maravilhosa e nada é por acaso. Eu vou repetir o final. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Não é igual a ele, não é do jeito dele, é junto com ele. É com o crente Abraão. Você é abençoado com o pai da fé, Abraão. Você é abençoado com ele. Sabe, irmão? Não tem como alguém me abençoar e não abençoar o meu filho. Quando me abençoa, está abençoando o meu filho. Quando Deus abençoou Abraão, abençoou eu e você também. Você é descendência de Abraão por Jesus Cristo, feito nova criatura. Eu te convido a estar de pé, vamos estar orando ao Senhor Jesus nesta manhã. Eu quero fazer uma pergunta.
Tem alguém nesta manhã que gostaria de renovar a sua aliança, o seu pacto com Deus? Gostaria de dizer: eis-me aqui, Pai. Levanta a tua mãozinha, você que quer renovar a sua aliança. Isso. Coloca a tua mão no teu coração. Enquanto nós oramos, lembre-se disso. O teu Deus sempre permanece fiel. E se há alguma dúvida no teu coração, não é por culpa dele, é porque nós somos infiéis, é porque nós nos afastamos, é porque nós quebramos a aliança. Mas ele permanece fiel e hoje ele te convida a renovar o teu pacto. Hoje ele te convida a dizer: Senhor, daqui para frente estou agarrado, daqui para frente estou junto, daqui para frente pode contar comigo. Assim como o Senhor nunca me deixa, eu também nunca te deixarei. Assim como o Senhor sempre anda comigo, eu também andarei com o Senhor. Aonde for preciso, eis-me aqui, Senhor. Alabachei, alabaralamassúria. Revela, Espírito Santo. Revela, Senhor, o teu amor para com os teus filhos. Revela o teu amor, Senhor, para conosco. Revela o quanto o Senhor se importa, papai. Lei calabaralamassúria. Nós somos falhos, irmãos. Quando tudo vai bem, questionamos a Deus. Quando tudo vai bem, parece que não precisamos dele, nos esquecemos dele. Mas quando as coisas dão errada na nossa vida, quando a enfermidade bate na nossa porta, quando a angústia vem, nós nos lembramos dele e ele permanece ali como o Pai amoroso. Mas o Senhor poderia encontrar nesta manhã corações dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou ser fiel a Ti, me ajuda, me ajuda. O Ministério de Louvor vai estar adorando a Deus e você ore, renova a tua aliança, renova o teu pacto com Ele, renova os teus propósitos. Arabachei, carabachuri.